Olá, bem-vindo à Live JR. Nós estamos com esse plantão sobre a guerra na Ucrânia pelas plataformas digitais da Record TV, Portal R7 e Jornal da Record. Você pode participar, mande a sua pergunta, a gente tira a sua dúvida aqui com os nossos especialistas. A gente sabe que nas últimas horas as tropas russas avançaram, bombardearam novas cidades. A gente tem uma crise humanitária sem precedente. Segundo a última informação da ONU, já são 2.500.000 refugiados. A gente tem a presença na Live JR de hoje, o repórter da Record TV de Brasília, Thiago Nolasco. Bem-vindo, Nolasco. Oi, Camila. Boa tarde para você, para a professora Maristela e para o professor Carlos. Bom, então vou apresentar nossos dois convidados. A gente está com a Maristela Basso, que é professora de Direito Internacional da USP. Bem-vinda, professora. Obrigada a vocês. E a gente também está com Carlos Gustavo Poggio, que é professor de Relações Internacionais da FAAP. Poggio, bem-vindo também. Obrigada pela presença mais uma vez conosco. Obrigado, prazer conversar com vocês hoje. Eu queria abrir a live já com um relato do Thiago Nolasco, que esteve na Rússia, acompanhou a visita do Bolsonaro ao Putin 5 dias antes dessa guerra estourar. Qual era o clima lá, Nolasco? Já se falava em invasão da Ucrânia, porque até ali eram só exercícios militares e uma ameaça de uma forma muito leve de guerra realmente na Ucrânia. Pois é, Camila, naqueles dias, há cerca de 3 semanas, a impressão de todos, inclusive dos russos com quem eu conversei lá, é de que não haveria guerra. Todo mundo não acreditava que o Vladimir Putin, que tem um medo terrível do vírus da Covid-19, iria atacar a Ucrânia. Ele a todo momento dizia que estavam sendo retiradas tropas, que eram exercícios militares, e uma semana depois estoura a guerra, demonstrando que a todo momento todo aquele deslocamento de tropas já era uma preparação para a invasão realmente da Ucrânia. Então, o que me impressionou muito foi essa estratégia do Vladimir Putin, e me impressionou também muito a Rússia. Assim, a gente percebe lá pelas ruas que é um país muito rico, realmente é uma potência mundial, e estando lá a gente tem uma impressão um pouco mais clara do porquê também os americanos disputam tanto a hegemonia com os russos e também tentam mostrar uma imagem sempre negativa dos russos, porque lá também é um país muito rico e é um país que você vê muito desenvolvido e que consegue disputar a hegemonia mundial com os Estados Unidos. Eu tinha essa curiosidade mesmo, se era um país rico para o turista que chega, porque a visão é muito diferente de quem vive no país, para saber exatamente como essas sanções econômicas vão atingir o povo. É uma punição ao Putin, ao que ele escolheu fazer, que foi uma guerra sem motivo nenhum aparente, só para que a Ucrânia se rendesse às condições todas exigidas pela Rússia, professor Poggio? Eu queria até falar sobre isso, porque hoje, por meio do porta-voz, o Putin falou: ok, eu paro o bombardeio, caso a Ucrânia se renda a todas as condições impostas pela Rússia. Quer dizer, praticamente impossível atender a esse pedido. Camila, a gente não vê, por causa disso, então, nenhuma perspectiva desse conflito terminar tão cedo, justamente porque não há um acordo político sobre o que fazer a partir de agora. Eu me coloco entre esses analistas que achavam que o Putin não invadiria a Ucrânia, mas não porque eu acreditava no Putin, no que ele dizia, porque eu achava que os riscos eram muito altos, de fato. E como estamos vendo, os riscos são muito altos. Eu acho que é talvez o risco mais alto que o Putin tomou na sua carreira. Então a gente deve olhar para o Putin de 2022 como um Putin que está muito mais disposto a assumir riscos maiores do que o Putin dos últimos 20 anos. Isso, em certa medida, é preocupante. Eu creio que, inclusive, o Putin talvez tenha tomado essa decisão porque ele recebeu a informação errada. Hoje mesmo saiu a notícia que ele demitiu 8 generais. Isso é um sinal claro, essa demissão, de que ele não está feliz com a forma como as coisas estão evoluindo. A estratégia russa nesta campanha da Ucrânia era, aparentemente, chegar a Kiev em cerca de 48 horas. Isso eles não conseguiram. Acho que isso ficou claro. Eu lembro no dia que o Putin declara a guerra, deu alguns minutos, já estava explodindo bomba em Kiev, coisa que a gente não imaginava que fosse acontecer tão cedo.
E o que nós estamos vendo é que os russos estão tendo dificuldades para avançar, estão tendo problemas logísticos, eles subestimaram a capacidade dos ucranianos de resistir, tanto do exército quanto da população, achavam que talvez fossem ser recebidos como libertadores, e subestimaram também a capacidade do Ocidente dar respostas rápidas, né? Ele invade numa terça, quarta-feira, no fim de semana já está a Rússia completamente sancionada. Foi uma resposta muito rápida e muito eficaz do Ocidente nesse aspecto. Então, eu creio que independente, a minha visão é que independente do que aconteça na Ucrânia agora, esta guerra já é um desastre político para o Vladimir Putin. Professora Maristela, tem um outro componente muito marcante nessa guerra, que é a guerra de informação. Na sua visão, a Rússia e o Vladimir Putin já perderam essa guerra de comunicação? Então, eu gostaria de fazer um contraponto ao comentário do meu querido amigo Pódio, e também esse comentário talvez faça também um contraponto ao que muitas pessoas pensam. Então, eu não vou fazer aqui a parte do advogado do Putin, né? E nem estou defendendo a Rússia, eu vou fazer mais uma análise sobre a perspectiva técnica. Sobre a perspectiva técnica, não dá para a gente pensar que não havia uma realidade, ou seja, não haviam fatos praticados por Putin que nos levassem a acreditar com uma certa razoabilidade, não com certeza, mas com uma certa razoabilidade de que a invasão ocorreria, né? Então, sob a perspectiva internacional, o técnico, quando ele examina, ele não busca certeza absoluta, porque certeza absoluta não há, mas a gente busca o que se chama uma razoabilidade. Então, houve na conduta, ou havia na conduta de Putin, desde pelo menos dezembro de 2021, fatos, né? Práticas, ações, que nos levavam a crer com uma certa razoabilidade, não com certeza, de que haveria uma invasão. A resposta, para mim, é sim. Ele, durante todo 2021, ele falou sobre esse assunto. Ao cabo de final de dezembro de 2001, ele já tinha movimentado em direção às fronteiras da Ucrânia mais de 150 mil soldados, além de equipamento bélico. Então, se nós formos mais para trás, vamos levantar 2014, se formos ainda mais para trás, 2008, mas 2014 ele entra na Ucrânia, toma a Crimeia e volta para casa. Em dezembro ele toma essa iniciativa. Então, a conduta de Putin, as ações de Putin, os fatos que nós acompanhamos de dezembro de 21 a janeiro de 22, nos dão uma certa previsão razoável de que haveria invasão? Sim, haveria. Havia uma chance razoável. Se havia uma chance razoável de que Putin invadisse a Ucrânia, era preciso que o Ocidente, se dizia ao lado de Zelensky, reagisse a essa razoabilidade, a essa probabilidade, como mandando soldados, preparando equipamentos bélicos, porque se houvesse invasão, o Ocidente poderia melhor ajudar Zelensky a se defender, a defender a Ucrânia. Por outro lado, havia motivos de caráter geopolítico, sob a perspectiva do direito internacional, para que Putin cobrasse a não presença da Ucrânia na OTAN? Sim. Então, eu posso questionar a origem desses acordos, eu posso questionar a atualidade desses acordos, posso questionar a forma como Putin resolveu essa questão invadindo a Ucrânia. Mas não posso negar que no final da Guerra Fria, quando a Guerra Fria, o final é negociado entre Gorbachev, vamos lembrar, Reagan, ocasião ainda na qual a OTAN era braço dos Estados Unidos, né? Nós estamos falando fim dos anos 80, início dos anos 90, a União Soviética, ou seja, Gorbachev concorda de sair perdedor como? Haveria o esfacelamento, né? Haveria o desmembramento, uma palavra mais elegante, da União Soviética, ou seja, a União Soviética permitiria que as suas repúblicas adquirissem independência e tornassem países independentes, e o Pacto de Varsóvia, que fazia contraponto à OTAN, ao
Tratado do Atlântico Norte, também desapareceria. Então, a Rússia sai, como se diz, perdedora, né? Sob a perspectiva internacional, nunca há um perdedor absoluto ou um ganhador, mas ela sai tendo feito a concessão de dois temas importantíssimos, né? Que era a União Soviética e o Pacto de Varsóvia. Por outro lado, Gorbachev não poderia sair de mãos vazias, e ele negocia a condição de que a OTAN, ficando agora sozinha no cenário internacional, sob o pilar militar, não se expandiria para o leste europeu. Promessa essa que foi descumprida, porque já no final dos anos 90, nós vimos que a OTAN tinha crescido muitíssimo em direção ao leste europeu. Foi tomando ali Polônia, Hungria, Romênia, depois Lituânia, Letônia, Estônia, de tal forma que a Rússia, então, ficou ali, vamos dizer, pressionada pelas manobras militares da OTAN naquela região. Então, o que levou Putin a esse momento foi o fato de que a Ucrânia, ele não queria mais perder, né? Não queria mais ver esse território importantíssimo que é a Ucrânia, porque é a porta entre o leste e o ocidente, é a Ucrânia. Ele diz, não, agora basta, a Ucrânia não. Então, se não há fundamentos, sim, há fundamentos, eu posso até questioná-los. Poderíamos resolver de outra forma? Poderíamos resolver de forma pacífica? Sim, mas ele não estava de todo desmotivado sob a perspectiva dos compromissos internacionais. Infelizmente, ele teve que recorrer ao uso da força e nós todos estamos lamentando, mas havia sim uma motivação, que eu disse questionável, mas cuja previsão de razoabilidade nós tínhamos de que por essa motivação e mais os movimentos militares, ele certamente invadiria a Ucrânia. E o Ocidente deveria ter se preparado melhor, né? Doutora Maristela, eu queria só lembrar também, em relação ao que a senhora está dizendo, que na ONU a Rússia fez essas reivindicações exatamente territoriais e os países membros não ouviram. Isso foi no final do ano passado. Agora, a saída que a Rússia deveria ter encontrado seria a de negociação e a diplomática, não, de repente, decidir pela invasão que ela já vinha preparando, né, como especialistas como a senhora dizem, né, desde o ano passado, pelo menos, final do ano passado. Certamente nada justifica o uso da força, que é uma violação grave de direito internacional. Mas nós não podemos dizer que não era previsível que, inclusive, ele recorresse sendo quem é, né? Talvez se fosse um outro chefe de Estado, mas sendo quem é, o seu histórico, certamente, ou muito razoavelmente, ele daria esse passo grosseiro, né? Esse passo agressivo. Uma das guerras mais sangrentas que a gente vê nos últimos tempos. Nolasco, eu vou só abrir aqui a participação para quem nos assiste agora. A gente já tem 3 perguntas, tá? Eu vou juntá-las agora, porque uma complementa a outra e o professor Poggio pode falar para a gente. O Valmir Nogueira fala pelo Instagram da Record TV. Ele fala o seguinte: por que os países europeus não entram para ajudar a Ucrânia? Vem o Marcelo também pelo YouTube do Jornal da Record e fala: como isso vai impactar o Brasil? Pedro Silva, também pelo Facebook da Record: por que os Estados Unidos não entram na guerra? E tem a Paula Gaia também falando: essa guerra pode se espalhar para outros países? Quais são os mais vulneráveis? Fazer então uma leitura geral do que está acontecendo não só na Ucrânia, mas movimentando os outros países, inclusive o Brasil. Pode falar. Obrigado. Isso. Vamos lá. Não, só para deixar sobre a questão da invasão do Putin, né? O que se pensava, e aí não era apenas eu que achava que ele não fosse invadir, eu compartilhou essa opinião de uma série de especialistas do ponto de vista militar e estratégico, né? Uma série de especialistas em Rússia que também achavam que não dá para comparar a ação na Ucrânia com a ação na Chechênia, na Síria ou na Geórgia. São realidades bastante diferentes. Então, por que ele fez essa mobilização toda? As pessoas perguntavam. Porque ele poderia conseguir, e estava conseguindo, através do mecanismo que a gente chama de diplomacia coercitiva. Ou seja, através da ameaça de invasão, ele conseguiria concessões do Ocidente.
E a Ucrânia não estava nem perto de entrar para a OTAN. Veja, não era um tema que estava no curto prazo a entrada da Ucrânia na OTAN. E se a gente olhar os discursos recentes do Putin, ele sequer tem mencionado a OTAN. Qual foi parte da justificativa dele para invadir? Foi que ele não reconhece o direito da Ucrânia de existir enquanto um Estado soberano e independente. Ele considera a Ucrânia como parte da Rússia, né? Então, é evidente que a gente olhava aquelas mobilizações todas e poderíamos concluir que ele vai invadir. É que as pessoas que estudam o comportamento do Putin nos últimos anos achavam que as ações que ele tomou até então eram ações com certo risco controlado, né? Bombardeio na Síria, bombardeio na Geórgia. Esta ação na Ucrânia é uma ação que vem permeada de muitos riscos, como estamos vendo agora, né? Riscos enormes para o Putin, e são riscos esses que ele tomou, na minha opinião, porque ele não considerou uma série de questões que acabaram acontecendo. Sobre a ajuda da Europa e dos Estados Unidos, aqui é uma questão delicada, né? Os europeus e os americanos estão ajudando com equipamentos, estão ajudando com dinheiro, estão ajudando com uma série de outros tipos de auxílio que não tropas militares. Mas por que então eles não mandam tropas militares? Bom, há uma série de razões, né? Uma delas, mais evidente, é o fato que queremos evitar um embate entre forças que são países da OTAN e a Rússia, porque isso pode eventualmente levar a uma terceira guerra mundial. Mas há uma outra questão, que é a questão de ordem doméstica. O Biden, para mandar a tropa americana para a Ucrânia, não é o Biden sozinho que decide. Ele tem que ter o apoio doméstico da população norte-americana. Se isso não for popular domesticamente, ele não vai mandar tropas americanas para a Ucrânia. Esse é o cálculo principal que esses líderes estão fazendo. Eles não têm que pensar, o jogo que eles fazem é um jogo que a gente chama de relações internacionais, um jogo de dois níveis, né? Um nível é um nível internacional, mas o outro nível é um nível doméstico. Então eles precisam levar em consideração pressões domésticas para poder tomar esse tipo de decisão. E não há o interesse de escalar este conflito para além da Ucrânia. A questão agora passa a ser muito além da Ucrânia, é a defesa de valores, de regras e de normas, como a professora Maristela mencionou, a norma de você não sair invadindo um país menor só porque você é mais poderoso. Isso é uma norma basilar do direito internacional de agressão. Então, é uma defesa não apenas da Ucrânia, mas uma defesa destas normas também, né? Então, é isso que nós estamos vendo. Quanto ao impacto para o Brasil, a gente já está sentindo, né? Basta ir no posto de gasolina hoje, a gente já vê o impacto. O impacto é imediato. E isso deve agravar ainda mais uma situação de inflação alta, que não é só no Brasil, também está acontecendo nos Estados Unidos, e gerar problemas econômicos mais profundos, isso pelo menos no curto prazo. No médio e no longo prazo, a gente nem sabe direito quais podem ser os impactos, porque o tamanho das sanções que estão sendo aplicadas na Rússia é algo absolutamente inédito na história de sanções. Nunca sanções neste nível, nesta profundidade, foram aplicadas a um país do tamanho da Rússia, da importância da Rússia, importância geopolítica, econômica, etc. Então, nós vamos entender esse realinhamento econômico que vai acontecer, né, da Rússia se tornar mais dependente da China, enfim, como é que essas coisas vão se realinhar para poder começar a compreender que tipos de reajustes de longo prazo econômicos que devem afetar o Brasil. Nolasco. Professora Maristela, então, eu gostaria de voltar à questão lá da questão da guerra de informações, né, que a gente está vendo nessa guerra de uma forma muito clara, e a percepção de boa parte do público, né, aqui no Brasil, a gente conversa com as pessoas observam sempre a questão da agressão da Rússia à Ucrânia. Mas é possível dizer, eu gostaria de saber se a senhora concorda com essa afirmação ou não, de que essa é uma guerra que não há mocinhos, os Estados Unidos têm parte da culpa por flertar com a Ucrânia uma entrada na OTAN, já tinha se aliado, como a senhora mesmo lembrou, a outros países ali, como a Hungria e a Polônia, e o Zelensky também de negar a aliança histórica, né? E até 17% da população que vive na Ucrânia é formada de russos, proibiu ensinar russo nas escolas lá da Ucrânia, um sentimento anti-Rússia crescendo muito na Ucrânia. Eu gostaria que a senhora fizesse uma análise dessa questão de que, na minha percepção, não há mocinhos nessa guerra. E você tem toda a razão, e eu fugi antes da sua pergunta, advogado costuma fazer isso, mas me perdoe, eu vou voltar ao tema da informação. Isso que você trouxe é muito importante, a gente olhar a perspectiva das relações internacionais, da geopolítica, sem procurar quem tem razão.
Então, esse não tem razão, não, aquele tem mais razão. Eu costumo usar aqui na vida privada uma expressão que eu não vou usar aqui, mas não tem mocinho aí, né? E não vamos dizer que todos são bandidos, mas o que prejudica muito o contexto internacional não tendo mocinhos, né? Seria bom se tivéssemos a cavalaria americana para vir salvar a Ucrânia. Não tem mocinhos, mas nós precisamos de homens de bem, homens com experiência, líderes para poder nos ajudar a não chegar nesse ponto e, tendo chegado nesse ponto, recuperar ou recobrar a paz. Sem dúvida, a guerra de informação é tremenda, né? Eu mesmo, quando vou ao supermercado ou vou na farmácia, encontro alguém que diz: você é aquela que defende o Putin, né? Você é aquela que vai na televisão dizer que o Putin tem razão. Não, ninguém tem razão. Tanto não tem razão que quando, ainda nos anos 90, a OTAN não cumprira os acordos que fizeram com Gorbachev, a Rússia, a União Soviética já havia se desmembrado, o Pacto de Varsóvia estava sendo extinto, Clinton era presidente dos Estados Unidos e os estrategistas americanos disseram: olha, presidente, olha o que a OTAN está fazendo lá na Europa continental, que já chegou muito perto da Rússia. E Clinton, que era um homem muito preocupado, então leva ao Congresso americano, né, como dizia o pódio, não é o presidente que decide, ele leva ao Senado americano, que é o condutor da política externa do Senado dos Estados Unidos. Nós, Estados Unidos, estamos de acordo com a conduta da OTAN de expansão para o leste europeu, e o Senado disse: sim, estamos. Então é como se o Clinton tivesse dito: eu, como chefe de Estado, cumpro ou faço vistas grossas ao que a OTAN está fazendo. Então, a crise de informações é muito grave, porque leva a essa tomada de posição, quem tem razão, quem não tem. O que está acontecendo na Ucrânia causada, né, fatos causados pelas ações da Rússia. Aí a Rússia diz: não, mas é a Ucrânia que, na verdade, faz emboscada para os nossos soldados, ou atinge nossos soldados que nem estavam naquele momento de exercício, estavam em relaxamento e descanso. Ou encontramos agora um laboratório que a Ucrânia mantém em território ucraniano, que na verdade é financiado pelos Estados Unidos para desenvolvimento de armas biológicas de alta gravidade. Então, a gente não sabe o que de fato está acontecendo, nem nunca saberemos, né? E isso é muito grave. O que é muito importante agora é, não buscando quem tem razão, fazendo uma avaliação de como nós podemos, a partir deste momento, a guerra instaurada, os riscos todos que pode, falava você também, né? Os riscos que advêm, porque nós sabemos que existe, nesse momento, uma guerra militar entre Rússia e Ucrânia. Pode tomar proporções maiores, tendo em vista o poderio do exército russo. E a Ucrânia também não tem um exército tão ruim assim. Então, é pequeno relativamente ao russo, mas é bom, tanto que nós estamos vendo eles aguentarem até agora. Então, existe uma guerra militar entre Rússia e Ucrânia. Existe dentro da Rússia duas guerras para Putin. Primeiro, a da população, a dos russos pacíficos, né? A da oposição, para pequena, mas eles vão para a rua para dizer: não queremos a guerra. Nós temos russos, irmãos, familiares lá. Então, esse movimento, esse caldo de cultura é perigoso mesmo num país cuja democracia é controlada por ele. E outra guerra, além dessa da população, é a guerra contra as sanções econômicas. E aí ele tem que responder a essas contra-sanções, por mais que ele tenha se preparado, ele está sentindo, e ele reage com contra-sanções. Então, o que vem de lá é muito grave, porque o que vem de lá na perspectiva econômica nos atinge aqui. Nós todos, hoje, em qualquer lugar do mundo, estamos sofrendo as sanções do Ocidente contra a Rússia, as contra-sanções de Putin, né? O Pod falou especificamente da gasolina, mas imaginemos num país como o Brasil, ou países da América Latina, que dependem fundamentalmente da malha rodoviária, que levam os alimentos por caminhões. Que serão desses alimentos? Né? Que preço eles chegarão? Como as camadas mais desvalidas? Não estou falando dos empresários que fecharam suas empresas na Rússia e vão para outro lugar. Eu estou falando do pequeno médio produtor, pequeno médio empresário, de nós, das famílias, como vamos nos alimentar. Então, é muito importante que, não obstante as informações que vêm daqui e dali, a gente olhe para frente, busque uma solução, olhando para o futuro.
sem procurar culpados, né? Nesse momento, nós temos que, como já disseram, enterrar os mortos da vírus. Exatamente, é muito triste o que está acontecendo. A cidade de Mariupol, as últimas informações dão conta de que mais de 1.000 pessoas foram enterradas em valas comuns, muita gente presa lá também, né? Estima-se de que mais ou menos 400.000 pessoas não consigam sair dali, porque os corredores humanitários anunciados pela Rússia, pelo menos para essa cidade, eles não estão sendo respeitados. Então, é uma situação muito complicada para quem fica na cidade. Quem fica não tem água, não tem luz, não tem comida, e aí ficam lá nos abrigos, escondidos, tentando sobreviver como podem. A gente viu, né, a maternidade, uma atrocidade, aquele bombardeio à maternidade. Até a Rússia veio depois e culpou a Ucrânia de fazer uma sabotagem ali, né, de ser a responsável por aquele ataque. E aí entra nessa coisa da guerra, da narrativa que o Nolasco trouxe. Esses dias eu entrevistei um especialista, eu queria saber se vocês concordam com isso. Eu vou tentar mostrar um mapa aqui, ó. É o seguinte, tem um rio que corta a Ucrânia e que o interesse ali da Rússia seria conquistar essa parte do mar inteira, que realmente ele acaba aqui no Mar Negro, pega a Crimeia para o lado da Rússia e o lado oeste ficaria como Ucrânia. Vocês acham que essa é a estratégia do Putin, né, de tentar recuperar parte do território, fortalecer a Rússia quando houve o desmembramento, como a doutora Maristela trouxe aqui, da União Soviética e também teve o avanço de países da OTAN, então a Rússia se sentiu enfraquecida. E aí com essas ações nas últimas horas, a essas cidades aqui do litoral da Ucrânia, Odessa também, e hoje teve uma novidade, né? Uma cidade mais a oeste ali, meio próxima a países da OTAN, próxima à Polônia, também foi atacada. Então, o que está por trás dessa estratégia recente de Putin? Pode falar. Eu tenho a impressão, Camila, que nesse momento não está claro nem para o Putin exatamente o que ele quer na Ucrânia. Basta a gente ver as diferentes exigências que os russos vêm fazendo ao longo dessa guerra. Começaram a exigir uma rendição incondicional e agora exigem controlar algumas partes da Ucrânia, né? Então seria, dentro dessa perspectiva, tomar um pedaço da Ucrânia. E não respeitando, portanto, a integridade territorial ucraniana, né? Vamos lembrar que também a Rússia assinou um tratado chamado Memorando de Budapeste, nos anos 90, que foi o tratado em que a Ucrânia abriu mão das suas armas nucleares. A Ucrânia era o terceiro maior país nuclear do sistema internacional. A Ucrânia é um dos poucos países da história que abriu mão das suas armas nucleares. Ela abriu mão das armas nucleares graças a esse memorando de Budapeste, que incluía o quê? Garantia por parte da Rússia que ela não violaria a integridade territorial ucraniana. Isso está no tratado. Ao contrário das promessas que os americanos fizeram de não expandir a OTAN, que foram apenas promessas do ponto de vista verbal, nunca foi formalizado num tratado, a questão da integridade territorial ucraniana é formalizada num tratado, do que os ucranianos abriram mão das suas armas nucleares. Então, se o Putin começar a retaliar a Ucrânia, isto já é uma violação não só das questões do direito internacional, agressão, crime de agressão e prováveis crimes de guerra, como, por exemplo, bombardeio ao hospital, como também é uma violação deste tratado em particular. Então, a situação é uma situação em que não está claro exatamente qual que é o objetivo político do Putin. Eu creio que a gente não pode descolar qualquer tipo de negociação política daquilo que acontece no campo de batalha. Eu acho que o que vai determinar qual vai ser o tipo de demanda que a Rússia vai fazer, o tipo de demanda que a Ucrânia vai aceitar ou fazer, vai ser a situação no campo de batalha. Se os russos identificarem que estão tendo muitas dificuldades, não conseguem avançar, os ucranianos estão resistindo, o custo desta guerra, de manter esse esforço de guerra, que já está claro que o Putin não esperava que durasse tanto, está claro pela estratégia logística, né? Basta a gente olhar qual foi a estratégia dele, que não tem suprimentos adequados, que está claro que ele não esperava que a guerra durasse tanto tempo. Então, a depender da extensão da guerra, a variável fundamental aqui é a variável tempo. O tempo ele é amigo da Ucrânia, porque o tempo da Ucrânia
possibilidade de desgastar os russos, dar tempo para eles conseguirem mais armamentos por parte do Ocidente, e os russos, por outro lado, têm que gastar cada vez mais recursos para manter esse esforço de guerra. Então, se os russos perceberem que a guerra está começando a ficar complicada para o lado deles, o acordo político que vai sair dessa realidade no campo de batalha será outro. Então, acho que grande parte, razão pela qual agora eles estão recorrendo a bombardeios, né? De uma vez que viram frustrados seus esforços de tomar a capital com tanques de guerra, com tropas terrestres, estão recorrendo a bombardeios. Chama atenção a ausência mais forte, né? Uma ausência, quer dizer, chama atenção a presença não muito forte da Força Aérea Russa. A Força Aérea Russa não está sendo muito utilizada. Não se sabe se eles estão poupando os aviões ou se eles têm problemas com relação a isso. Mas o fato é que está claro que, nesse momento, a coisa não está ainda... é muito difícil a gente vislumbrar que tipo de acordo político vai sair sem que a gente tenha algum tipo de definição no campo de batalha. Gente, a gente está recebendo tantas perguntas aqui, tem muita gente participando da nossa live, obrigada, eu acho que é um assunto que traz muito interesse, principalmente pela gravidade do assunto. Nolasco, acho que você tem umas aí também. Eu queria falar a da Laís Amorim, que assiste a gente pelo Instagram do Jornal da Record. Ela pergunta qual a importância do patriotismo nessa guerra. Bom, você passou a responder, é muito importante, porque a gente, especificamente na Ucrânia, viu, sobretudo, os ucranianos que apoiam, né, o presidente Zelensky, que são não necessariamente contra a Rússia, mas são aqueles que querem uma Ucrânia independente, uma Ucrânia livre para poder olhar para o Ocidente, para o Oriente, ou para onde quiser, enfim, até com uma pitada, digamos, aí um tempero ocidental, porque querem também aqueles bens que os ocidentais prezam tanto. Então, essa população, claro que houve um chamamento do presidente Zelensky, porque diante da invasão dos russos, ele se volta para o Ocidente, diz, então, Estados Unidos, OTAN, União Europeia, o que vocês vão fazer por mim? Biden leva horas para se apresentar e dar uma declaração pública, né? Macron fica lá em nome da União Europeia sem saber direito o que vai acontecer. E o secretário-geral da OTAN diz, olha, não vamos mandar nada de equipamentos ou soldados nesse momento, além daquilo que a gente já tem naquela região, porque isso pode implicar uma entrada nossa na guerra, e aí a guerra deixar de ser entre Ucrânia e Rússia e se transformar numa guerra regional do continente europeu e quiçá depois uma terceira guerra mundial. Então, com muita parcimônia, o Ocidente respondeu, né, à surpresa da invasão russa. Então, Zelensky não teve outro recurso, a não ser pôr o seu exército na rua, preparar os homens para um plano de defesa e chamou os ucranianos, apelou ao patriotismo, ao nacionalismo, né? Claro que eles estão livres, nem todos precisavam pegar em armas, mas aqueles que resolveram lutar em nome do seu país, e por um país independente, totalmente independente, livre e soberano, esses estão na rua, estão lutando, recebendo os armamentos. Quantos aí aprenderam a fazer coquetel molotov, a se defender, fazer trincheira, vieram homens de países vizinhos, né? Amigos, familiares que estavam em outros países. Então, o mundo todo se mobilizou. Vamos ver quantas toneladas de ajuda humanitária o Brasil enviou de tão longe, né? Enfim, o mundo se mobilizou. E é em nome disso que você chama, desse patriotismo, e que é um patriotismo que muitas vezes a gente considera dentro de um país, né? O patriotismo americano, o patriotismo brasileiro. Nós temos que pensar que, ademais de um patriotismo nacional, existe um patriotismo internacional, daqueles que amam o mundo, né? E é muito importante a gente ter uma noção de quanto as pessoas amam o mundo e quanto querem a paz, para poder negociar um fim desse conflito. Porque ainda há chance de terminar esse conflito sem maiores proporções, sem que ele se alastre para a Europa, e enquanto há um país chamado Ucrânia, claro, fragilizado, evidentemente machucado, né? Prédios públicos, residências, hospitais, escolas destruídas, estradas, pontes, há aí
país a reconstruir, mas há um país menor, que perdeu a Crimeia, menor, que pode perder aquelas duas regiões que provavelmente transformar-se-ão em países independentes, se seguirmos esse plano de negociação com Putin, sairá um país menor, mas ainda há um país para onde voltar e um país a ser reconstruído. As pessoas que foram, mais de 1 milhão, algumas podem voltar, reconstruir os seus trabalhos, as escolas, seus laços afetivos, familiares, etc. Daqui a uma semana, daqui 5 dias, 10 dias, nós podemos não ter mais um país para reconstruir. Então, sim, ficará à mercê da anexação da Rússia, que ficará com uma conta aí bem impressionante para recuperar essa região não mais país. Então, esse patriotismo deve ser de tal forma multinacional que leve muito mais ajuda para essa negociação, não só o presidente chinês, não só o presidente turco, mas que haja uma comoção internacional de líderes que marche em direção à busca desse acordo, sem perdedores. Né? Então, mas o Zelensky vai sair perdedor, porque o país ficou menor e destruído, mas sairá como um país. Né? O Putin vai retroceder, será, se não for concedido para ele esse direito de não ver a Ucrânia, e não sairá perdedor, porque esse fechamento de uma negociação de um tratado de armistício, ele traz mais vencedores do que perdedores. Então, é muito importante esse tema do patriotismo. Talvez o Putin não saia perdedor desta guerra, né, da invasão à Ucrânia, mas politicamente já há uma perda, como o professor Poggio falou. Mas, Nolasco, toca você agora. Bom, é importante a gente registrar aqui um número muito grande de mensagens, né, de perguntas, do Diego Rocha, da Mariana Lima, da Rosimeire, da Fernanda Souza, da Joyce Cunha, do Guilherme Cabral. E eu separei justamente a do Guilherme Cabral, que é o professor Carlos. Ele pergunta, professor, se a Rússia dominar a Ucrânia, o que vem depois? Eu gostaria também que o senhor comentasse a questão dos civis, né? Uma última informação do ministro da Defesa da Ucrânia é de que há mais mortos entre os civis do que entre os soldados. E nessa questão dos civis, eu queria que o senhor analisasse a questão do presidente da Ucrânia ter convocado os civis, né, para entrarem na guerra, empunharem armas, fazer coquetéis Molotov. Como o senhor vê essas duas questões? Essa é uma questão bem importante, né? Na verdade, o que a gente tem visto acontecer na Ucrânia não é uma novidade. A gente viu diversas vezes que uma grande potência invade um país menor, você tem uma reação que não é uma reação simplesmente militar, é uma reação da população civil. A gente viu, por exemplo, isso, o próprio Estados Unidos sofreu isso no Iraque. Invadiu o Iraque em 2003, a parte mais fácil foi derrubar o Saddam Hussein. Em 2 semanas eles tinham controle sobre Bagdá. Numa operação, aliás, muito melhor executada do que tem sido essa operação do ponto de vista logístico-militar, do que tem sido essa operação dos russos. O problema, na verdade, para a Rússia, não seria nem tomar a capital Kiev. O problema é justamente o que vem depois. Se os russos enfrentarem uma resistência da população civil, como parecem que vão enfrentar, este é o grande pesadelo das grandes potências, que é o que a gente chama de guerra de guerrilha. É assim que os Estados Unidos perderam no Vietnã, é assim que os próprios russos perderam a União Soviética, perdeu no Afeganistão. Então, portanto, isto causa um desgaste para a grande potência, que é um desgaste que não é nem militar, é um desgaste político. A grande potência é uma guerra sem fim. Então, veja, pode ser que essa guerra da Ucrânia, nós estamos falando de 2 semanas, pode ser que dure 10 anos. Se os russos se ocuparem a Ucrânia e a gente começar a ter uma resistência por parte da população. Isso gera um outro problema, que é o seguinte: como é que eu negocio um cessar-fogo quando a população está armada? Cessar-fogo eu consigo negociar com estruturas militares organizadas, né? Então, o meu comandante fala, não vamos mais atacar. Agora, quando isso está difuso na população armada com coquetel Molotov, é muito difícil eu ter controle disso. Então, isso limita até, por exemplo, qualquer tentativa de cessar-fogo. E isso acho que se conecta com a sua pergunta e a resposta da professora Abasto, que sobre o nacionalismo ucraniano, né? O Putin cometeu mais um erro aqui, que é o seguinte: ele não só estimulou esse nacionalismo ucraniano com essa invasão, porque se a gente olhar as pesquisas de opinião, a Rússia tinha uma imagem relativamente boa na Ucrânia até 2014.
É muito claro quando a Rússia ocupa a Crimeia como uma queda na imagem da Rússia perante os ucranianos, e agora deve ter caído muito mais. Ou seja, o nacionalismo ucraniano é um nacionalismo que, nesse momento, começa a se redefinir como anti-russo, porque não tem nenhum sentimento nacionalista que resista a uma grande potência te invadindo. Então, o Putin, que achava que era um só povo, que vamos nos unir, etc., ele vai criar mais dificuldades ainda para ele nesse aspecto. Então, é possível que a gente esteja vendo apenas o começo dessa guerra e a próxima etapa, que seja a etapa de ocupação, que depende do que o Putin vai querer, se ele pretender ocupar a capital e encontrar uma reação forte da população, aí é que vão, de fato, começar os problemas. Mas o Putin, veja quanto os Estados Unidos gastaram com a sua ocupação no Iraque, trilhões e trilhões de dólares. Se os russos ocuparem a capital, ainda tiverem a responsabilidade de reconstruir o país, que é uma questão que a professora chamou a atenção muito bem, vai se ainda custar muito mais caro ainda. Então, de novo, essa guerra ainda pode trazer muitos mais problemas para o Putin e para o seu governo. Gente, o debate está muito bom, mas nosso tempo acabou aqui para a transmissão da Live JR. Eu queria agradecer imensamente a presença dos nossos dois convidados, a doutora Maristela Basso, que é professora de Direito Internacional da USP, e o Carlos Gustavo Poggio, professor de Relações Internacionais da FAAP, e, claro, o Thiago Nolasco. Nolasco, estaremos juntos sempre aqui na Record TV. E obrigada aos nossos dois convidados. Voltem sempre também. Obrigada a vocês. Obrigada, Pódio. Obrigado. Uma satisfação, viu, Camila, a parceria com você e boa tarde, professores. Sempre, sempre. Muito bom, obrigada. E essa foi a Live JR dessa sexta-feira. A gente se vê na próxima. Até já. Tchau, tchau.